Olá pessoal, eu sou o Bruno, você já sabe, eu estou aqui para falar de Brasil Colônia, produzindo o nosso primeiro vídeo para esse semestre do ProEja. Talvez você nem me conhece ainda, nem tinha visto meu rosto, não sabia como é que era a minha cara, tá aqui. Eu fiz um outro vídeo me apresentando para vocês, né, que estão me conhecendo agora, nessa dinâmica online, e você pode conferir esse vídeo, que é algumas informações bem descontraídas, bem leves, assim, para você se familiarizar comigo. Mas vamos direto ao assunto, vamos direto ao conteúdo, que é isso que nos interessa aqui. O primeiro tópico é Brasil Colônia, é a colonização do Brasil pelos portugueses. Antes de a gente falar da chegada dos portugueses aqui, dessa exploração, dessa colonização, suas características, a gente precisa falar do contexto. Que contexto é esse? É o contexto de fim da Idade Média. A Idade Média, vocês já viram, é um período longo, de aproximadamente 1000 anos, que começa com a queda de Roma e vai até alguns processos bem conhecidos, como a Reforma Protestante, como a formação dos Estados Nacionais, como o Renascimento, como as Grandes Navegações. Então esses processos, as Grandes Navegações, os europeus se lançando ao mar, a Reforma Protestante criou outras igrejas contestando o cristianismo católico, a formação dos Estados Nacionais, o fortalecimento dos Estados Nacionais, o renascimento cultural, científico, artístico, são processos que acontecem na transição da Idade Média para a Nova Idade, que é a Idade Moderna. Então, quando a colonização acontece, quando os portugueses chegam ao Brasil e exploram o nosso território, escravizando indígenas, traficando africanos para escravizar aqui no Brasil, quando esse processo acontece, globalmente, a gente está dentro de Idade Moderna. É importante vocês terem em mente que a Idade Média, que é o período antes da Idade Moderna, que é o período antes da colonização do Brasil, ela vai formar essa sociedade, esse homem que chega aqui em 1500. Então, o que foi a Idade Média? Foi uma soma de características romanas, de elementos romanos e características germânicas, características dos chamados bárbaros. Do resultado desse encontro surge uma nova realidade, acontece o fortalecimento do cristianismo, acontece o surgimento do feudalismo, que é uma soma de características, um encontro de características germânicas e romanas, e aí esses processos vão gerar uma sociedade nova e vai ser a sementinha para os novos países, para surgir França, para surgir Portugal, para surgir Espanha, para surgir Inglaterra. Então esses países europeus famosos, conhecidos hoje, eles surgem nesse momento, nesse longo período chamado Idade Média. E quando acaba a Idade Média, uma nova fase começa, novos processos ocorrem, e um desses processos é as grandes navegações. Os portugueses se lançaram ao mar inicialmente para explorar a África, e aí tiveram muito lucro com aquele comércio de especiarias, chegaram até o Oriente, de modo que outras nações criaram interesse. Os espanhóis também queriam se lançar ao mar, ingleses, franceses. Então, as chamadas grandes navegações foram as navegações de grandes nações europeias em busca de maiores riquezas, em busca de novas conquistas. O que acontece? Portugal sai na frente e as outras nações querem participar dessa onda de conquistas e também se lançam ao mar. Primeiro a Espanha. E aí havia uma discussão muito forte se a Terra era ou não redonda, se era plana, se não era, né? Incrível que em 2021 nós temos essa discussão ainda. Mas enfim, qual era a ideia da Espanha? Se lançar ao mar, fazer o contorno todo e chegar até as Índias. A grande questão é que não se sabia naquele momento que havia essa porção de terra enorme que é o continente americano nesse caminho entre a Europa e você dar a volta inteira para chegar às Índias. E aí em 1492 Colombo chega à América, mas acreditava ter chegado às Índias. Ele acreditava, olha, meu plano deu certo, eu aportei em terra aqui, cheguei em terra, então eu consegui provar que a Terra é possível dar essa volta completa e chegar lá na Índia. E leva para a Europa essa notícia, mas isso gerou grande desconfiança na época. Os produtos que ele levou para a Europa eram diferentes dos produtos tradicionalmente indianos, gerou muita desconfiança e havia grande debate aí se Colombo de fato tinha chegado às ilhas ou se tinha chegado a um novo território, explorado, conhecido, descoberto, vamos dizer assim, um novo território. Colombo morreu batendo pé que tinha chegado às ilhas, mas o fato é que Colombo tinha chegado a um novo continente. De modo que o continente poderia ser Colômbia, em homenagem a Colombo, mas se chama América, em homenagem a Américo Vespúcio, que um pouco mais tarde acabou comprovando, por meio de navegação, fazendo contorno, acabou comprovando que se tratava de um novo continente. Os portugueses, vendo que Colombo tinha chegado, tinha levado notícia para a Europa de ter chegado às Índias, os portugueses confiaram que Colombo poderia ter chegado ao novo continente. As pessoas falam que português é burro, mas eles foram bem espertos. E aí os portugueses falaram, vamos organizar essa coisa aqui, vamos fazer um tratado para dividir qual área pertence à Espanha nessa divisão, qual área pertence a Portugal. Então, com a intermediação do Papa, com a intermediação da Igreja, fez-se um acordo e a divisão seria essa. Quem tivesse aí do lado direito, né, você ficaria com Portugal e quem estaria do lado esquerdo ficaria com a Espanha. Os portugueses brigaram para chegar essa linha imaginária um pouquinho para o lado. E quando chegou essa linha imaginária um pouco para o lado,
aí sim uma parte da América ficaria para os portugueses. Aí você pode pensar, mas esse tratado foi em 1494, os portugueses só chegaram aqui em 1500. Se os portugueses chegaram aqui em 1500, por que o tratado foi assinado antes de 1500, esse tratado de divisão? Foi assinado antes de 1500 porque os portugueses já desconfiavam se tratar de um novo território. Já desconfiavam que podia ser um novo continente aquele em que Colombo tinha chegado, e os portugueses estavam certos na sua dica. É claro que com o passar do tempo, essa linha imaginária foi se alargando, porque se continuasse assim, o Brasil seria só esse pedaço aí. Só que isso foi se alargando e o Brasil, a possessão portuguesa na América ficou muito maior do que o plano inicial. Agora, você sabe de uma coisa? Os portugueses chegaram aqui em 1500 não tinham tanto interesse assim naquele momento com o Brasil. E por quê? Ah, mas é um continente novo, território novo, mas os portugueses estavam mais interessados em praticar relações comerciais, não em... Porque a gente pensa em colônia, a gente pensa em cana-de-açúcar, capitanias hereditárias, que é verdade. Mas o interesse principal dos portugueses era o comércio, era uma nação comercial. Porque o comércio é muito mais fácil. É muito mais fácil você comprar um produto e colocar um lucro em cima dele, que era isso que eles faziam com as especiarias, buscavam lá no Oriente perfumes, temperos, tecidos. Era muito mais fácil você comprar isso e colocar uma margem de lucro, e era uma margem grande, do que você se relacionar com nativos, pensando em Brasil, né? Se relacionar com nativos, preparar a terra, plantar cana, colher, moer, enfim, preparar o açúcar, levar para a Europa. E aí isso inclui também fazer casa, igreja, abrir estrada. Então era um processo muito complexo, muito complicado, e os portugueses estavam interessados em fazer comércio. E o Brasil não apresentava esse comércio. Vai comprar o que de quem, vai vender o que para quem. A gente até pegar alguns produtos aqui e vender na Europa. Mas a negociação direta com os índios, e o ouro e a prata, né, que era o grande foco dos portugueses, porque se tivesse ouro e prata aqui, você podia pegar esse ouro e prata, comprar especiarias lá no Oriente e revender na Europa, então tinha até uma lógica. Mas a América Portuguesa, que é o Brasil, a América Portuguesa não apresentou de imediato o ouro. Em 1500 até 1530, que é esse período inicial da presença portuguesa aqui, os portugueses vinham e levavam para o Brasil, que era o produto principal, madeira, que era utilizado para tingimento de tecidos, na cor vermelha, e aí muita madeira era cortada, não que os portugueses entrassem na mata e ficassem cortando, né? Para a prática do escambo, que é a troca, dava alguns produtos aos nativos, os nativos extraíam essa madeira, colocavam nas embarcações e os portugueses levavam para lá. Então os portugueses não se estabeleceram aqui logo depois de 1500, nesses primeiros 30 anos, foi mais essas expedições exploratórias. Até conheciam, deram nome a alguns locais, conheceram algumas ilhas, mas não se fixaram aqui. Portugal e Espanha têm muito território. Agora, Holanda, França, Inglaterra, outras nações poderosas, outras nações navegadoras poderosas desse momento, queriam participar dessa divisão e começaram a ameaçar invadir o Brasil. Os franceses chegaram a invadir Rio de Janeiro, chegaram a se estabelecer no Maranhão, inclusive ingleses tentaram chegar em Vitória, holandeses também tentaram tomar Vitória. Os holandeses, né, que foram aí o povo melhor sucedido mais tarde, nessas tentativas de invadir o Brasil, conseguiram estabelecer na Bahia, também depois em Pernambuco. Então, havia muita cobiça das nações europeias em relação ao Brasil. Você pode pensar, mas você acabou falando que o Brasil não tinha tanto valor, porque aqui não tinha ouro nem prata, não tinha tanto valor para Portugal, que tem outras possessões. Agora, para nações que não têm nenhuma possessão, para uma Holanda da vida, para uma França, para uma Inglaterra, o Brasil era muita coisa, representava muita coisa. E aí, para combater esse risco de perder o território, os portugueses criam as capitanias hereditárias, dividem o Brasil em grandes lotes, e aí dão esses lotes, cedem esses lotes para homens da elite portuguesa que deveriam explorar esse território e dividir os lucros com a coroa, com o governo de Portugal. Aí você pode pensar, então a coroa portuguesa, o governo português, resolve investir na colonização do Brasil. Na verdade, o investimento ficaria por conta das elites. O investimento ficaria por conta de quem recebesse esse lote. E aí, se desse prejuízo também, o prejuízo ficava com o donatário, que é o nome dessa pessoa que recebe o lote, que recebe esse grande terreno. As capitanias hereditárias são a base para os nossos estados hoje. Nem todo estado era uma capitania, mas muitos desses estados, como você vê no mapa, Espírito Santo, por exemplo, muitos desses estados muitas dessas capitanias, perdão, acabaram se transformando em estados e outros surgiram, como Minas Gerais e tudo mais. No caso do Espírito Santo, quem recebeu a capitania foi o Vasco Fernandes Coutinho. E quando eu falo assim, o donatário era responsável pela exploração da capitania, não significa que ele sozinho vai lá capinar, roçar, plantar, colher. Ele pode chamar outras pessoas, mas evidentemente que as pessoas também têm que ter o capital para investir na colonização. Aí o que ele faz? Eles dão lotes de terra grandes também a essas pessoas. Então,
As sesmarias eram esses lotes de terra que os donatários poderiam distribuir para convidar outras pessoas para cá. A grande verdade é que nem muita gente topou vir para cá. Os portugueses estavam interessados em comércio e aí eles preferiam investir o seu dinheiro em navios para buscar mercadorias nas Índias do que investir no Brasil, porque aí, como eu te falei, tinha toda aquela demanda de plantar, colher. A atividade agrícola é uma atividade no longo prazo e é impossível você ter lucros rápidos com isso. Criou-se também a figura do governador-geral, mais ou menos no meio do século. E por que criou-se a figura do governador-geral? O que era o governador-geral? Era o governador de todas as capitanias. Esse era um problema no começo da colonização, porque os donatários recebiam as capitanias e aí era cada um por si. E aí quando tinha algum problema, um conflito com os índios, um conflito entre os próprios colonos, para resolver, na ausência de um Estado, de um poder público, o donatário recorria à coroa portuguesa. Mas aí não tinha WhatsApp, o Wi-Fi daquela época era muito ruim, mentira. Então as pessoas tinham que mandar uma carta para Portugal, essa carta demorava muito tempo, e aí até chegar lá, enfim, já estava todo mundo morto aqui no caso de um conflito. E aí criou-se a figura do governador-geral. O governador-geral era entre aspas, um vice-rei. Era uma pessoa que o rei de Portugal escolhia para ficar no Brasil representando ele. Então, o governador-geral era como se fosse um presidente, muito entre aspas, do Brasil nesse tempo. Acontece que, num determinado momento, os indígenas estavam vencendo essa briga com os portugueses, estavam praticamente expulsando os portugueses daqui. Se você for olhar o mapa das capitanias, as capitanias vizinhas, por exemplo, ao Espírito Santo, como Porto Seguro, Ilhéus, a própria Bahia, essas capitanias estavam praticamente devastadas. Por isso que a primeira capital do Brasil foi Salvador. Primeiro porque está mais ou menos no meio, segundo porque é uma capitania que tende a prosperar, porque a cultura da cana-de-açúcar ela se deu bem com o Nordeste, com as condições de clima e solo. É mais perto você sair da Bahia para Portugal do que de uma capitania mais embaixo para Portugal, então isso também conta. E outro fator, estava desabitado. Então os portugueses, quando chegaram aqui para dar socorro aos donatários contra os índios, os portugueses se instalaram, mais ou menos no meados do século, se instalaram em Salvador, que era a primeira capital do Brasil, em Salvador. Mais tarde a capital vai ser transferida para o Rio de Janeiro, quando se descobre o ouro, para ficar mais perto das minas de ouro. E mais tarde ainda, isso já no século passado, em meados do século, se transfere do Rio de Janeiro para Brasília, a capital do Brasil. E aí, para administrar melhor esses conflitos com os índios, além do governador-geral, o rei também manda para cá os jesuítas, que eram membros de uma ordem religiosa, a Ordem da Companhia de Jesus. Os jesuítas tinham a função de catequizar os índios, de converter os indígenas ao cristianismo. A ação dos jesuítas ela vai apagando a cultura indígena, seus cânticos, suas crenças, suas formas de organização. É por isso que é tão difícil estudar o passado indígena no Brasil. Falta fontes. Como os índios não tinham cultura escrita, você precisava da oralidade, do boca a boca, de passar de geração para geração. Entretanto, quando começa a catequese, os adultos, mas principalmente as crianças indígenas, elas vão crescendo catequizados, ensinados na fé cristã e aprendendo que os costumes indígenas são costumes diabólicos, demoníacos. Vão aprendendo ali, tendo contato com os jesuítas e automaticamente vão se esquecendo dessa cultura nativa, desses costumes nativos. É claro que os índios resistem à catequese, resistem à colonização e, como eu disse agora há pouco, em muitos locais os índios expulsavam até os nativos daqui. O Espírito Santo se destacou na catequese e, inclusive, pontos importantes do Espírito Santo hoje foram inaugurados, começaram sua ocupação a partir da presença jesuítica, como Anchieta, que era Iriritiba e depois virou Reritiba, como Nova Almeida, que era Reis Magos. Você tem uma presença importante também em Guarapari, em Aracruz, onde hoje é Presidente Kennedy, próprio Viana, onde hoje é a famosa fazenda de Araçatiba. Os jesuítas, então, se espalharam pelo Espírito Santo. O Palácio do Governo, que é o Palácio Anchieta, era um colégio jesuítico, você pode pesquisar até fotos antigas aí na internet. Então, eles montaram uma estrutura enorme no Espírito Santo. E Anchieta, por exemplo, virou um santuário hoje. A escola de Vitória, que era o Colégio São Tiago, virou o Palácio Anchieta, era dos jesuítas. A fazenda mais importante de Viana era a fazenda de Araçatiba, que pertencia aos jesuítas, enfim. Então era uma presença marcante. A própria igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra, também uma igreja importante, com uma paisagem bonita. Era uma ordem religiosa muito poderosa, do ponto de vista da catequese, e também poderosa economicamente, com importantes fazendas e igrejas construídas aqui no Espírito Santo. Uma questão importante para os portugueses era a questão da mão de obra. Porque já que o comércio não encheu os olhos, era impossível praticar comércio e ter lucro aqui no Brasil, nesse começo de colonização, os portugueses, para garantir o território, dividiram o Brasil em capitanias para aumentar a segurança do território e dificultar as invasões estrangeiras. Então dividiu em capitanias e incentivou o plantio da cana, um produto lucrativo, muito lucrativo na Europa.
Isso revoluciona a alimentação, isso é interessante, né? Porque quando você vai lá no Oriente, você está interessado em tecidos, perfumes, mas também em alimentos. Então, cravo, canela, pimenta do reino, coisas simples, mas que vão revolucionar a alimentação europeia. Principalmente uma alimentação que não tinha geladeira. As pessoas matavam o gado e salgavam a carne e comiam muito tempo aquela carne ali. Praticamente apodrecia, faltava tempero nessas comidas, basicamente era sal. E com açúcar a mesma coisa. As pessoas faziam açúcar de beterraba na Europa. E aí o açúcar feito da cana, ele tem um poder de adoçar muito maior. Então era um produto valorizadíssimo. Eu lembro que meu professor do ensino médio disse, né, que as pessoas davam açúcar de presente para as pessoas, presente de casamento. Tão caro era o açúcar naquele contexto. E ela até brincou, né? Presente de padrinho, né? Que é presente bom, era um pote de açúcar. Se é verdade, eu não sei. Se é verdade ou mentira, eu não sei. Mas, de fato, o açúcar era muito valorizado. Então, já que é colonização, já que não dá para fazer comércio, já que vamos ter que produzir algo, e esse algo é a cana-de-açúcar, precisa de mão de obra. Porque o português nem quer cuidar da agricultura, ele quer praticar o comércio. De uma hora para outra ele vê que ele precisa praticar a agricultura, não é o braço português que vai preparar essa terra que vai colher. Primeiro ele começa escravizando o índio, obviamente que trabalhar forçadamente, sem salário, sem nenhum direito, num território que era só seu, que era dos indígenas até então, e ele tem que trabalhar para um outro cara, a lógica não se encaixa. Os indígenas eram muito mais que os portugueses. Claro que eles não tinham arma de fogo, não tinham cavalos, mas eles eram em número muito maior. Então, eles fugiam, eles não estavam acostumados com o trabalho agrícola, porque tem um outro ponto interessante, entre os nativos, as funções agrícolas, que era muito pequena ainda quando os portugueses chegaram, mas era milho, batata doce, mandioca, era um plantio das mulheres. As mulheres cuidavam da agricultura. O homem era para guerra, para caça, para preparar o território para a agricultura, mas a agricultura não era em larga escala. Não se plantava milho para estocar e vender, não era isso entre os índios. Eles plantavam para sua subsistência, então era de pouca quantidade. Se era de pouca quantidade, o plantio era ali nas imediações mesmo da aldeia, então era um plantio pequeno. Então a agricultura era uma extensão do trabalho doméstico e as mulheres na sociedade indígena, as mulheres cuidavam desse trabalho doméstico que era plantar. Os portugueses chegam com outra cultura, com agricultura de larga escala, de produzir. O cara não precisa de tanto açúcar para sobreviver, mas ele produz para revender. É uma lógica que o índio não está acostumado. E se você quer produzir para revender, quanto mais você produzir, não vai estragar, porque você vai vender. Então você quer produzir mais e mais e mais. Você precisa de muita mão de obra, você precisa de muita terra, você precisa de muita população. Os índios não vão se adaptar a isso, fogem, conhecem melhor o território do que os portugueses, não estão acostumados com o trabalho na agricultura. Muitas doenças também acabam impactando os indígenas. E aí os portugueses buscam uma nova alternativa, que é a mão de obra negra africana, por alguns fatores. Você pode pensar, é claro, ele vem para substituir a mão de obra indígena, mas não só por isso. Ele vem porque ele era um produto interessante para os portugueses. Era interessante vender negros, era um produto lucrativo. O ser humano não tem preço, mas nessa época tinha. E esse produto era um produto caro para os traficantes, caro para o fazendeiro interessado. E aí as pessoas tinham que ter um bom dinheiro para comprar um negro, para comprar um escravo, um ser humano na condição de escravo. E nesse sentido, milhões de africanos foram arrancados lá, aprisionados no território e trazidos para cá nos chamados navios negreiros, expostos aqui como uma mercadoria e vendidos. As pessoas têm uma noção de que são de que é, e muito assim, novela, filme mostra isso, né, que as fazendas tinham 100, 200, 300 escravos, e é claro que isso poderia acontecer, mas no geral, os senhores, a maioria dos senhores tinham 10, 3, 5, 20 escravos, porque era uma mercadoria muito cara. Somente os senhores muito poderosos tinham aí centenas de cativos em sua fazenda. A escravidão era algo extremamente degradante. Aprisionava-se esses africanos lá em seu continente, em seu território, como se fosse uma mercadoria, como se fosse um animal, expunha-se ele assim para pessoas avaliarem a força, os dentes, dava-se preço, mulher com filho pequeno, alguns queriam porque o filho seria também um cativo, né? Então você leva dois pelo preço de um. Uma mulher que soubesse cozinhar também tinha um valor específico. Um negro homem na faixa dos 18 anos era o mais valorizado porque ele era forte e viveria muitos anos. Então um negro de 45 anos, de 50 anos, ele era comprado no preço menor porque eles calculavam que eles viveriam pouco na fazenda. Então era uma lógica bem comercial. O Brasil foi um grande receptor dessas pessoas escravizadas. Tá muito na moda falar o seguinte hoje, mas os próprios africanos escravizavam os seus e vendiam para os portugueses. Lá na África também tinha escravidão, então não tem santo nessa história. Existia escravidão na África, mas era numa proporção bem menor. E aí
povos inimigos guerreavam entre si e o povo derrotado acabava sendo escravizado pelo povo que era o vencedor daquele conflito. Quando os portugueses chegam, eles incentivam isso predatoriamente e usam, para comprar esses escravos, eles usam fumo, aguardente, que são bebidas que viciam também. Então, isso se torna predatório. Vou fazer uma analogia aqui. Os índios podiam matar o macaco para comer antes de 1500? Podiam cortar uma árvore para fazer uma embarcação ou outra coisa qualquer, ou para preparar sua oca? Podia. Então o índio podia matar um animal, podia derrubar uma árvore. Eu posso concluir disso que os nativos são responsáveis pela devastação do Brasil? Ou pela degradação ambiental, pelo desmatamento da Mata Atlântica? Eu posso dizer que sim? Não, porque era uma proporção bem menor. Então, africanos escravizavam os seus? Escravizavam, mas numa proporção bem menor. Agora, o tráfico, milhões e milhões arrancados de lá para cá, isso não é culpa dos africanos, é culpa dos portugueses. As pessoas até falam assim, mas isso é uma dívida histórica, né? Eu não tenho culpa. Ninguém que está aqui ouvindo, vendo essa aula, escravizou nenhum cativo lá atrás. Mas essa não é uma dívida do passado, essa é uma dívida do presente. Então, pessoas, descendentes de escravos, descendentes de negros, descendentes de ex-cativos, têm dificuldades socioeconômicas maiores, sofrem preconceito, dificuldades para acesso ao ensino, dificuldades para acesso a vagas de emprego. Então, o problema não é histórico, o problema é histórico, mas a dívida é uma dívida do presente. É um problema que está no presente e aí daí a necessidade de políticas públicas para combater esses problemas gerados lá atrás no contexto da escravidão. Bem, o engenho de açúcar era a unidade produtiva. Hoje, quando você fala em engenho, você pensa naquela maquininha moendo cana lá e tal, na feira, para você comer, tomar o caldinho com pastel. Mas o engenho era toda a estrutura produtiva que envolvia na colônia a plantação, a senzala, a casa de moer, as culturas complementares. Quando eu falo culturas complementares, é mandioca, milho, arroz, feijão, porque as pessoas também não vão ficar aqui só vivendo de cana, né? Cana frita, cana assada, caldo de cana, sopa de cana, café de cana. É ensopado de coco, pudim de coco, coco frito, meu Deus, assado, coco de tudo que é jeito. E também produção para atender o próprio tráfico, né? Como fumo, como aguardente, eram alguns produtos utilizados para comprar cativos lá na África. As capitanias deram muito certo e geraram muito lucro, como a capitania de Pernambuco, por exemplo, que era a mais potente em termos de produção açucareira. A própria capitania da Bahia, que vira capital, também uma grande produtora açucareira. E o Brasil era tão interessante que os holandeses eles acabaram invadindo o Brasil no século XVII, tentaram contra-se o Espírito Santo, ficaram um pouquinho na Bahia, mas se estabeleceram mesmo em Pernambuco, formando uma verdadeira sociedade holandesa no Brasil colônia. Os holandeses não caem aqui de paraquedas, os holandeses investem no mercado brasileiro, tem fortes bancos lá, e aí eles investem aqui na produção açucareira. Os holandeses também já fazem o transporte para a Europa, as embarcações holandesas. Eles fazem um refino, porque os portugueses não tinham tecnologia para refinar o açúcar, para cristalizar ele, era aquele açúcar grosso, o que é hoje o mascavo. Né? Então os holandeses transportavam, cristalizavam esse açúcar, refinavam ele, vendiam esse açúcar pela Europa. Então os holandeses cuidam de tudo, só falta uma coisa, que é eles próprios produzirem. E aí isso acontece no século XVII, quando os portugueses invadem aqui e acabam produzindo eles próprios o açúcar em Pernambuco. Tem uma coisa assim que as pessoas confundem, que é uma coisa complexa, mas que também interfere nisso. Lá em Portugal, Espanha e Holanda eram inimigos ferozes, chamados Países Baixos, né? Holanda, Bélgica, eram inimigos da Espanha. E aí chegou num determinado momento que Espanha e Portugal, vizinhos, não confunda, tá? Então, Holanda e Espanha, inimigos, certo? Já que eu falei em Espanha, coladinho aqui na Espanha tem Portugal. Chega um momento que falta o herdeiro no trono português. Faltando o herdeiro no trono português, as coroas são unificadas. Isso é chamado de União das Coroas Ibéricas. Com a União Ibérica, o que acontece? Portugal e Espanha têm um só rei. Então é como se fosse um reino só, unificado. Se Portugal e Espanha têm um só rei, então não existe essa coisa de América, de Portugal e Espanha. Então toda a América pertence à Espanha nesse momento. Então se a América pertence à Espanha, na cabeça da Holanda, a América é inimiga. A América é inimiga da Holanda nesse momento. E aí os holandeses resolvem invadir o Brasil. Então os holandeses invadem o Brasil, invadem o Nordeste, se instalam lá porque querem o lucro da cana, e invadem também porque os holandeses são inimigos da Espanha. E aí é uma represália. Então os conflitos europeus acabam influenciando no Brasil. O Brasil está integrado. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco grande. Já imaginei que ficaria, porque o tema também é bem grande, mas eu precisei ser bem rápido, sucinto e o essencial, você
teve nessa aula, tá bom? Então um abraço e até a próxima.